Meus queridos, as dificuldades são muitas, né, como nós temos falado, mas nós queremos pensar nesta noite o que fazer, né, o que fazer quando nós estamos desanimados. O tema desta noite é esse: o que fazer quando estamos desanimados? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler os versos de 1 a 10. O que fazer quando estamos desanimados? Você já sabe o que fazer? Como você tem andado, como você tem procedido nesses momentos? Vamos pensar um pouquinho na história desse homem de Deus, naquilo que aconteceu na vida dele. Amém? Todos já encontraram o texto? Diz aqui: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e então veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, que fazes aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Amém? É um texto primoroso da palavra de Deus quando narra aquilo que aconteceu com o profeta Elias. Elias foi um homem usado por Deus poderosamente, e ele havia feito coisas tremendas momentos antes, algum tempo antes, quando ele enfrenta aqueles 450 profetas de Baal, e ali então depois dá cabo a eles, diante daqueles momentos em que eles também não puderam corresponder àquilo que foi o desafio. Eles não conseguiram fazer com que o Deus deles pudesse queimar o incenso que eles ofereciam. Então nós conhecemos um pouco da história, e Elias então agora, depois que recebe essa ameaça de Jezabel, o caminho que ele toma é da fuga. O temor estava presente no seu coração. E eu pergunto a você: o que é que você faz, né, quando algo não acontece como você espera? Experimentamos, né, ao longo da nossa vida situações das mais diversas. Todos nós passamos por situações das mais diversas, porque algumas dessas situações, elas nos trazem alegria, outras nos trazem tristeza. A nossa vida é assim, ela é permeada por momentos alegres, por momentos tristes, por momentos em que nós desanimamos diante de circunstâncias. Algumas situações nos trazem descanso, né, porque nós relaxamos. Outras nos trazem desgastes, mas existem algumas situações que tiram completamente o ânimo de continuar a nossa vida, de continuarmos fazendo muitas coisas. Eu lembro de uma maneira muito direta o que aconteceu na nossa família em 2013, quando descobrimos que o nosso filho tinha um tumor muito grande. O temor estava presente no nosso coração, porque somos humanos, não é diferente, não é de pessoas. Poxa, você é pastor, como é que você pode pensar assim? Sou humano em primeiro lugar, tenho sentimentos, tenho dores, sorrio e choro. E naquele momento, então, parece que foi tirado, né, a base debaixo dos nossos pés.
porque não sabíamos o que era, não sabíamos o que Deus estava nos mostrando ali. Passaram-se os dias, passaram-se os meses, e Deus trouxe um milagre na vida do Israel. E hoje ele está servindo a Deus distante, está lá na Coreia, mas foi um tempo em que parece que não havia mais vontade de fazer nada. Porque nós tivemos que encarar de frente uma situação que surgiu de um momento para outro. Mas como foi importante apoio, como foi importante a mão amiga dos irmãos, como foi importante a oração, como foi importante aquilo que os irmãos fizeram conosco lá em Maringá. Agora, pensando nesse tempo que nós estamos vivendo, eu creio que muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades nesse tempo. E muitas estão sem ânimo algum para continuar. Como ter ânimo para continuar quando um querido é levado por conta da pandemia? Repentinamente, tantas vezes surge e dali um pouco a pessoa já está morta. Não se pode nem fazer a homenagem que nós costumamos fazer quando alguém parte deste mundo. Então nós ficamos pensando. Agora olhamos para o que o profeta Elias viveu na sua vida. Ele passou por dificuldades, ele passou por momentos cruciais na sua vida em que o medo se fez presente. Eu imagino que ele chegou a ter um cansaço tão grande que o seu sentimento era de desistência completa. Porque expressa isso. Ele diz ali, toma agora a minha vida. Na outra versão diz, tira agora a minha vida, Senhor. Você já pensou o que significa isso? Não sei se você já passou por isso, literalmente. De chegar a ponto de pedir a Deus, Senhor, me leva, porque eu não quero mais viver. Como pastor, a gente já ouviu isso de muitas pessoas ao longo do ministério. Pessoas que chegaram para nós, pastor, eu desisto, eu não consigo mais. E aí nós precisamos trabalhar, nós precisamos caminhar junto, precisamos mostrar aquilo que Deus tem para a vida dessas pessoas que se desanimam por inteiro. Como nós podemos enfrentar situações como estas? Como nós podemos viver isso? O que fazer então quando o desânimo bate a porta da nossa vida? Como em tudo, né, amados? Nós temos a opção de resolver da nossa maneira ou da maneira de Deus as coisas. Como em tudo, nós podemos pensar naquilo que nós podemos fazer e naquilo que Deus nos mostra na sua palavra a respeito do problema que vivemos, das dificuldades que estamos passando. Esse texto de 1 Reis 19 nos mostra como enfrentar essas situações à maneira de Deus. Vejamos aqui o que Deus está nos recomendando. Eu quero que você acompanhe algumas coisas. A primeira coisa é que você precisa, diante das dificuldades, das adversidades, do desânimo, é dar uma pausa na sua vida, na correria do seu dia a dia. Você precisa pensar nisso. Às vezes nós não paramos para nada. A nossa vida está tão frenética, a nossa maneira de viver, e nós não paramos para refletir, não paramos para nos colocar diante de Deus, não paramos para buscar o auxílio de Deus. Elias, o texto nos mostra que ele deu uma pausa, talvez não da melhor forma. Eu vejo muito de fuga, muito de tentar escapar de alguma coisa que na vida dele. Nós sabemos, né, a razão. O texto nos mostra isso. Jezabel, com certeza, colocou todos os seus homens, né, capacitados para procurar Elias, para correr atrás dele, para tentar matá-lo. O seu serviço secreto, talvez, né, do seu reinado, do seu império lá, ela colocou agora, vocês vão atrás e vão descobrir onde esse homem está, eu quero que vocês matem ele. E Elias foge. Elias foge, diz o texto que ele foge, ele procura, ele anda pelo deserto um dia inteiro e se coloca debaixo de um arbusto pedindo para si a morte. Mas aí diz mais, e deitado debaixo desse arbusto, ele adormeceu. Deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Descanso, amados, não é só físico. Não é só no aspecto físico que nós precisamos pensar.
Podemos descansar fisicamente, mas continuarmos abatidos. Continuarmos com o desânimo presente nos nossos corações, nas nossas vidas. Elias só descansa quando ele desiste, quando ele se rende. O texto diz, deitado, né, debaixo do arbusto adormeceu. Imagino que o sentimento dele transcendia o cansaço físico. Era muito maior, porque já era um desânimo que estava profundamente enraizado na sua vida. E diante da circunstância ele estava simplesmente jogando a toalha, como nós costumamos dizer. Desistindo. Agora, Deus nos recomenda através da sua palavra, que se nós quisermos descansar verdadeiramente naquilo que Ele nos mostra, naquilo que ela traz, nós precisamos nos render a Ele. O salmista, no Salmo 37, no verso 7, ele diz lá, descansa no Senhor e espera nele. Entende? Descansa no Senhor e espera nele. E o salmista continua, não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. E como nós estamos vivendo esse tempo, né? Como nós estamos aí atentos a tudo que está acontecendo e observando as coisas que as autoridades constituídas estão fazendo. Nós ficamos muitas vezes com o desejo de fazer justiça do nosso jeito, não é verdade? Humanamente é esse o desejo. E há alguns que ousam até mesmo atacar essas autoridades, né, como a gente vê em algumas manifestações. Esse salmo e esse texto, de uma maneira, retrata aquilo que nós estamos vivendo. Irritados, cansados com tanta injustiça, homens que prosperam com o ilícito e aniquilam a esperança dos mais humildes. Uma realidade presente. Por isso, amados, é que algumas vezes, ou talvez muitas vezes, você precise ouvir somente a Jesus. Somente aquilo que a palavra nos mostra, somente aquilo que Ele faz quando percebe o nosso cansaço constante, a nossa inquietação. Aí Ele está dizendo lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você percebe como Deus tem a solução, como Ele quer que você pare um pouco, dê uma pausa no seu dia a dia, na sua correria, e olhe para Deus, olhe para a cruz de Jesus e veja ali a solução, veja ali as respostas que Ele tem para você. Agora, quantos ainda não entenderam esse convite de Jesus, né? Quantos não entenderam que esse convite é amplo, que esse convite é para todos, que inclui a todos, inclui a você? Vinde a mim todos que estão cansados. Ele não diz, vende a mim algum fulano, beltrano, ciclano, não. É amplo, é irrestrito, é para todos nós. Então nós precisamos observar o quanto nós precisamos dar pausas de tempo em tempo na nossa vida e começarmos a observar aquilo que o Senhor nos mostra da sua palavra, aquilo que Ele tem preparado para nós. Esse convite dele é para que nós joguemos para o lado essa carga pesada que nos traz desânimo, essa carga pesada que nos atormenta tantas vezes. Precisamos confiar, né? E desistir então de tentar resolver todas as coisas do nosso jeito, da maneira que nós entendemos tantas vezes, mas colocar nas mãos dele para que as soluções venham da maneira dele. É isso que precisamos fazer então. Quer descansar? Renda-se a Deus inteiramente. A segunda coisa, amados, que nós podemos pensar, né, que Deus nos recomenda, é que nós precisamos fortalecer a nossa mente e o nosso espírito, mas também o físico. Cuidar da nossa parte física, do nosso organismo, do nosso corpo. Alimente-se. Alimente-se. Ele olhou e à sua cabeceira havia pão e água, o texto diz aqui.
Elias acordou, né, com o toque do anjo e viu que ali estava o pão e a água que ele precisava para saciar a sua fome física. Eu imagino que diante daquela circunstância da inevitável perseguição, né, por parte de Jezabel, o medo incontido presente no coração fez com que ele nem sentisse fome. Talvez ele nem estava sentindo fome de fato, né? Muito menos a preocupação em procurar alimentos. Duas coisas nós vemos aqui, né? Duas coisas presentes. Uma é a inimaginável, vou dizer dessa forma, inimaginável ação de Deus, mandando aquele anjo levar água e pão para Elias. Elias já havia experimentado isso, né? Quando corvos o sustentaram. Elias já vivera tantas experiências do cuidado de Deus na sua vida. E agora, então, mais uma vez, Deus está manifestando o seu cuidado. E é assim que Deus faz também conosco, é assim que Deus age conosco. Quando estamos desanimados, quando estamos caídos, né, sem desejar nada mais, lá está Deus nos sustentando. Lá está Deus usando os seus anjos ainda, né? Deus está usando, sim. Quando alguém, né, chega para nós e nos dá a sua mão, nos dá o seu abraço, quando alguém vai e nos busca lá no fundo do poço, quando alguém nos ajuda numa circunstância desanimadora, de falta de fé e até mesmo de alimento físico ou espiritual, Deus coloca alguém para nos falar, Deus coloca alguém para nos abençoar com uma palavra sua. Você já não ouviu a expressão de algum amigo, de alguma pessoa querida sua que disse: como foi boa aquela palavra que você me disse tal dia, em tal oportunidade, eu estava me sentindo tão mal, e você falou isso, falou aquilo, e aquilo fez tão bem para a minha vida. Com certeza, né? Você já falou alguma coisa da parte de Deus para alguma pessoa que precisava. Deus já usou a sua vida. E você foi esse anjo de Deus. Deus sempre coloca um anjo ao nosso lado para nos trazer o alimento, para cuidar das nossas vidas. Uma outra coisa que Deus faz é que Ele jamais desiste da gente, né? Deus jamais desiste de nós. Jamais nos abandona. Não importa se as pessoas, se o mundo nos abandona, não importa. Deus não faz isso. Deus insiste, né? Vejam que Elias comeu. Bebeu água, e o que ele fez? Voltou a deitar. Voltou a deitar. Parece que ele não havia entendido o que Deus estava fazendo, né? Parece que ele não entendeu a ação de Deus naquele momento. Parece que era apenas para ele satisfazer o seu físico, aquilo que Deus fizera para ele ali, que Deus proporcionara a ele. E aí então, novamente, uma segunda vez diz, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. Deus estava dizendo a ele que deixasse de lado o seu medo, deixasse de lado o seu desânimo, que continuasse a confiar nele. Elias sabia quem era Deus. As experiências, como eu já mencionei, que ele já havia passado com Deus, não fazia, né, sentido ele agora não confiar em Deus. Não fazia sentido ele não esperar que Deus mais uma vez se manifestasse sobre a vida dele. Deus havia usado a sua vida para destruir aqueles profetas de Baal. Será que esse mesmo Deus não teria poder para levantá-lo, para protegê-lo, para livrá-lo das mãos de Jezabel? Com certeza. E esse mesmo Deus está nos dizendo quando nós nos encontramos em situações difíceis na nossa vida. Deus está nos tocando, está nos dizendo: ei, filho, estou aqui, estou ao seu lado, eu não te abandonei, eu não vou te desamparar jamais. Confie apenas. Você já não sentiu isso também na sua vida em algum momento? Quando realmente estava lá tão desanimado, tão sem poder de reação na sua vida, e Deus agindo, Deus cuidando dela.
Deus continua nos sustentando, amados, fisicamente com o pão que nos dá a cada dia, mas também com o seu pão, que alimenta a alma e o espírito, que está na sua palavra. O Senhor Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Você não vai ter falta do alimento espiritual na sua vida, se você confia plenamente em Jesus. É preciso conhecer, sim, e obedecer a Deus, que nos alimenta e que nos fortalece para enfrentar as situações de desgaste que o mundo nos proporciona. E aí então nós vamos superar o desânimo com ousadia. Alimente-se, queridos, física e espiritualmente. Busquem a Deus, busquem a sua palavra, dia a dia. E certamente o desânimo vai ser mandado embora da vida de vocês. Não vai ter espaço na vida de vocês. A terceira coisa que nós podemos pensar desse texto é que nós não devemos parar. Deixar que os problemas nos retenham. Ficarmos à mercê dos problemas. Não pare. Volte à ação, volte a agir, volte a se envolver com as coisas de Deus. Muitas vezes a nossa percepção como pastor é das pessoas que estão vivendo desânimo, estão vivendo problemas na sua vida, elas se fecham em si mesmas, elas pouco procuram a igreja, pouco participam dos cultos, dos momentos de comunhão na igreja por conta do desânimo. Não faça isso, continue. Quando você estiver desanimado, venha. Quando você estiver passando problemas, venha. Esteja presente, esteja junto com os teus irmãos. O texto diz que o anjo do Senhor veio a segunda vez e tocou e lhe disse: levanta-te. E ele se levantou, comeu e bebeu. E o texto diz que ele caminhou o quê? 40 dias até o Monte Horebe. 40 dias e 40 noites. Faça as coisas da maneira de Deus, não da sua maneira. Volte à ação, aprenda com Deus, põe em prática o que aprendeu, mude a sua vida de acordo com aquilo que você tem conhecido da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia tem ensinado para você. Não há como nós evitarmos muitas vezes o desgaste, mas nós podemos evitar o desânimo planejando a renovação que o Senhor nos dá, através da renovação que Ele nos traz na sua palavra. O salmista no Salmo 119 tem cada expressão ali maravilhosa. Ah, como eu amo a tua lei. Ele compara ao mel, como ela é doce. As coisas de Deus são assim. Mas às vezes nós comemos as coisas ruins do mundo, né? Ao invés de comermos as delícias da palavra de Deus, acabamos absorvendo e sorvendo o que o mundo nos oferece. Volte à ação. Rendendo-se a Deus, conhecendo a sua palavra, obedecendo, fazendo as coisas da maneira de Deus e não a sua maneira. Um dos grandes obstáculos que acontece na vida das pessoas é que para ela retomar isso, é a prostração que as pessoas têm muitas vezes diante do problema. Aquele sentimento de desânimo completo, total, que ela se prostra, fica prostrada com um abatimento tal. É natural essas coisas muitas vezes, porque nós perdemos a força física para a reação. Nós não sentimos força porque o ânimo nos aniquila de tal maneira, a falta de ânimo nos aniquila de tal maneira que nós não conseguimos reagir. Nós já convivemos com pessoas, amados, que literalmente precisávamos chegar a elas e tirar da casa para que elas pudessem se movimentar um pouco. Tirar da própria cama, muitas vezes, vamos levantar, vamos caminhar um pouco, vamos sair. Entregaram-se por inteiro ao desânimo, diante de uma depressão, diante de alguma dificuldade que passou na vida, a tal ponto de não querer mais ver ninguém, nem sair daquele estado. Quantas vezes precisamos ajudar pessoas assim? Mas o antídoto para isso é a força que Deus nos dá.
É só ela que tem esse poder para acender de novo os nossos corações, para reanimar os nossos corações. O texto diz ali: o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor quem nos anima. É o Senhor quem nos levanta. É Deus que faz todas as coisas acontecerem nas nossas vidas, e é isso que nós precisamos viver a cada dia, a cada semana, a cada mês que o Senhor nos acrescenta. É vivermos dessa forma, confiando plenamente nele. Tiago, na sua carta, ele diz: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. No caso de Elias, o Senhor quis, né? E lhe deu o alimento, lhe deu a força, lhe propiciou aquilo que faltava para que ele retomasse a sua jornada. Mas o mesmo Deus de Elias é o meu Deus, é o seu Deus, amado. É o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos anima, é o Deus que vai fazer acontecer nas nossas vidas. Creia plenamente nisso. Continua sendo o mesmo Deus, o Deus de Elias, sobre as nossas vidas. Continua nos dando força quando nós não as temos. Continua nos fortalecendo, nos levantando quando estamos caídos. Então nós precisamos retomar a nossa jornada. Não sermos derrotados jamais por qualquer tipo de desânimo que venha nos abater. Não deixe, amado, que esses dias que estamos vivendo, em que muitas pessoas estão literalmente intocadas por conta do medo, por conta, né, da pandemia, possam lhe abater. Há pessoas que eu não sei quando vão sair das suas casas em função disso. Pode passar a pandemia e elas vão continuar. Porque estão tão aterrorizadas, e esquecem que nós temos um Deus que permite, sim, que isso aconteça, mas que não está ausente, não está alheio a nada do que está acontecendo. Parece que as pessoas entendem, não, que Deus não tem parte, que Deus não sabe nada do que está acontecendo. Engano. Deus sabe, Deus permitiu para que os seus planos venham a se concretizar, para que os seus planos venham a se realizar num tempo em que a apostasia tem sido gritante na vida do povo chamado povo de Deus. O distanciamento de Deus tem sido tremendo. Eu espero que o novo, que o pessoal tem falado, que nós temos ouvido muito, o novo seja de fato o novo de uma vida de total consagração a Deus por parte daqueles que se dizem filhos de Deus. O novo seja uma vida de plena dependência de Deus. O novo seja uma vida de plena submissão a Deus. O novo seja uma vida vivida tão somente para Deus. Que o novo transforme de fato as nossas vidas e dissipe todo o temor e todo o medo. Então não deixe que essas adversidades, que tudo isso que está acontecendo, tragam sobre a sua vida mais desânimo. Confie em Deus, confie a sua vida a Deus, liberte-se do medo e do temor que tem derrotado tantos desse tempo que nós estamos vivendo. Procure viver assim, meus amados. Estou finalizando essa palavra e quero que você pense ainda comigo mais algumas coisas do final aqui. O que é que tem trazido de fato desânimo na tua vida, meu amado, minha amada? O que tem feito isso? Eu não sei, mas você e Deus sabem, não é mesmo? Você e Deus sabem as lutas e as dificuldades e tudo que passa. Quero dizer duas coisas então nesse final para você. A primeira coisa que pode trazer solução diante desse momento é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele
tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele quem? Sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, toda a sua ansiedade, todo o seu medo, todo o seu desânimo, todo o seu temor, tudo, o teu todo, sobre ele. Lance sobre ele. E a segunda coisa é aquilo que talvez muitas vezes você já tenha verbalizado, mas de fato você não tem vivido. Entregue teu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. Entrega a tua vida. A palavra caminho que tem o sentido de vida. Entrega a tua vida a Deus. Confia nele. E o mais o quê? O mais essas coisas que estão aí na tua mente, no teu coração, que tem incomodado, que tem sido presentes constantemente. Essas coisas. O mais, essas coisas ele vai dar a solução dele. Mas você precisa entregar a vida a ele. Entregar a vida a ele. É o mesmo que você entregar a vida a ele, né? Ao receber o convite, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Mas não deixa os fardos, continua carregando os fardos. Não deixa aos pés da cruz, não deixa que o Senhor Jesus carregue, né? Então é a mesma coisa, às vezes a gente faz da nossa vida com Deus. Então, meus amados, confiem plenamente em Deus. Vamos viver esse tempo, sim. Vamos passar por esse tempo. Vamos continuar confiando na soberania e na suficiência de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, que esta nova semana, os desafios que nós teremos diante de nós, sejam vencidos na força, no poder, na graça e na misericórdia de Deus sobre a vida de cada um de nós.